Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje nós estamos no dia 43 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos falar agora sobre o capítulo 19 do livro de Mateus. Ontem encerramos o capítulo 18 falando fortemente sobre perdão, um mandamento de Deus, uma obrigação minha, sua, um mandamento de Deus. Como foi forte, como é forte entender verdadeiramente a questão do perdão. E hoje falando sobre o casamento e a questão do divórcio. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Mais uma vez, multidões, muitas multidões seguiam Jesus e ele curando, libertando, salvando, perdoando, como sempre. Esse é Jesus. E ali vieram alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos lá, uma só carne. O que quer dizer uma só carne? Os dois, quer dizer que é um projeto único. Na verdade, ele está falando de casamento, porque quando o homem deixava a casa do pai e da mãe, e a mulher da mesma forma deixava a casa dos pais, era com o propósito de se unir em um matrimônio com o seu cônjuge, e ali os dois se tornavam uma só carne, um só projeto, falando também de relação sexual, né? Quando o homem e a mulher estão no ato da relação sexual, eles se tornam uma só carne. Ali é a alma de um junto à alma de outro, o espírito, a carne, é uma união perfeita. É uma união perfeita. E foi para isso que Deus criou o casamento, para um projeto de duas pessoas que se tornam uma. E ele continua, de modo que já não mais sois dois, porém uma só carne. Já não são mais dois, são uma só carne. Não são dois corpos, não são dois projetos diferentes, não são duas vidas, dois interesses. São uma só carne, um só projeto, um só interesse, uma só missão, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E ali, Jesus está falando, não tem motivo para separação. Não tem motivo. Se Deus uniu, que não separe o homem. E ponto final. Jesus já tinha concluído a sua resposta ali, quando eles perguntaram novamente:
Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E aí Jesus teve que explicar o motivo disso. Então, Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, por causa do quê? Da dureza do vosso coração. E aqui Jesus mais uma vez se referindo ao coração. Coração. Coração são sentimentos, coração se refere à emoção, a pensamentos. Então, naquela época de Moisés, o povo tinha um coração duro. Talvez ali o exemplo de um coração muito duro, talvez um dos mais duros, porque aquele povo viu tantos milagres acontecendo, viu o mar se abrindo, viu coluna de fogo à noite na travessia do deserto, protegendo eles do frio e da escuridão, viu nuvem protegendo eles do calor e do sol intenso, viu o maná, o pão caindo do céu, viu as codornas quando eles pediram carne se multiplicando e eles pegando as codornas como quem pega, sei lá, areia no mar, de tantas que tinham, areia na praia, perdão, e viu Moisés bater com o cajado dele na pedra e jorrar água, viu, viu tanta coisa acontecendo, tantos milagres, e eles ainda assim tinham o coração duro e questionavam: o que estamos fazendo aqui nesse deserto? Vamos voltar para o Egito. Então é nesse contexto que Moisés trouxe as leis, né? As leis, os 10 mandamentos e as leis de Deuteronômio, de Levítico, perdão. Quantas e quantas leis. E ali existia essa brecha, né? Essa permissão por causa do quê? Da dureza do coração daquele povo. E Jesus continua: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha que situação, né? Jesus está colocando aqui, eu, porém, vos digo, em relação a essa questão do divórcio, né? Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Qual que é o foco aqui? Qual que é o foco? Ele colocou uma exceção, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. A pressuposição aqui é que a imoralidade quebra a união de uma só carne. É tão forte essa questão do sexo que até Jesus abre essa exceção, porque o sexo é algo que deve ser santo, o sexo é algo que deve ser mantido dentro de um relacionamento conjugal, dentro do matrimônio. O sexo é algo tão, tão forte, que quebra uma aliança, no caso de relação sexual ilícita.
É muito importante ter essa consciência. Eu mesmo não tinha e eu achava isso meio ridículo e muito pesado antes de entender o real motivo disso, desse mandamento. Hoje eu entendo claramente que é uma proteção de Deus. Deus está protegendo a gente. Hoje o mundo vive uma imoralidade, uma promiscuidade, prostituição, pornografia, sabe? A indústria do sexo é algo maligno, maligno, que vende como um produto. Então, as pessoas estão banalizando a questão do sexo. O sexo é algo maravilhoso, o sexo é algo fantástico que Deus criou para o matrimônio. Gente, é importante entender isso. E é tão forte que quando o sexo é feito fora do matrimônio, muitas consequências ruins podem vir disso. Muitas consequências ruins, doenças, maldições, ligação de alma, ligação de espírito, sabe? Às vezes as pessoas ficam numa dependência espiritual e almática de, de pessoas porque foi feito fora do tempo certo, do momento certo, da situação e da circunstância certa, que é o casamento. Eu falo isso por experiência própria. Eu, por falta total de conhecimento, a minha vida até os 32 anos, antes de me aproximar de Deus, de Jesus, foi uma vida de promiscuidade, foi uma vida muito falha nesse aspecto. Inclusive, fui divorciado, né? Casei, fiquei casado durante 3 anos e depois me divorciei. E pura ignorância, pura falta de conhecimento. Então, é importante, gente. É por isso que é tão importante esse projeto Bíblia para Iniciantes, para trazer luz, para trazer conhecimento, porque a pessoa que não tem conhecimento, ela está nas trevas, ela está cega, ela pode fazer tanta coisa sem saber, sem saber, se machucando, machucando outras pessoas. Gente, o que eu vivi depois que eu tive esse entendimento foi algo que eu nunca iria imaginar o quão maravilhoso é viver isso. Vivi uma vida de promiscuidade, de prazeres da carne, e nada se compara a um casamento santo, a um relacionamento íntimo dentro do projeto de Deus. Não existe nada melhor. É plenitude, é terminar um, um, um contato físico íntimo com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido, e tá leve, feliz, levitando. É fantástico, é incrível. Eu consegui fazer isso dentro do meu casamento. Foi o único namoro que eu tive na minha vida em que nós tínhamos essa, tanto eu quanto a minha esposa Thaís, maravilhosa, tínhamos esse discernimento, essa luz, esse conhecimento do que Deus queria para nós, para o casamento. Então nós nos separamos espiritualmente, né, nessa questão da carne, e foi um projeto lindo onde nós nos unimos apenas no dia realmente do nosso casamento e que foi fantástico, que Deus uniu, não separe o homem. Não existe motivo. Jesus, né, já na primeira resposta, ele falou: o que Deus uniu,
O que Deus ajuntou, não separe o homem, não existe. Não existe motivo. Não existe motivo. Ele está abrindo aqui uma exceção no caso de relações sexuais por causa da dureza do coração, mas o projeto inicial não é esse. O projeto inicial não é esse. Talvez ele está falando isso daqui para tirar um pouco do peso de algumas pessoas que passaram por um divórcio e, e muitas vezes depois traz o conhecimento, a luz da sabedoria e do conhecimento da palavra, e muitas vezes podem se sentir culpadas. Não, não se sinta culpada. Não se sinta culpada, tá? Na verdade, se você se arrepender, se você realmente essa, tiver essa consciência, o perdão, o perdão ele é certo. Jesus, não existe um motivo, né? Nem uma pessoa que matou, nem uma pessoa que estuprou está condenada, está sentenciada para o inferno. Ela pode se arrepender. Então, quanto mais um divórcio, né? Quanto mais um divórcio. Não estou aqui incentivando o divórcio, muito pelo contrário, porque eu vejo que as pessoas que se divorciam é por causa da dureza do coração. Porque um coração puro, um coração que tem fé, esperança e amor, não não pede divórcio, não não vai para esse lado. Porém, se for, ok? Se for, ainda existe esperança. Ainda existe uma esperança. Lógico, todo ato, todo ato tem sua consequência. Todo ato tem sua consequência. No meu caso, por exemplo, o divórcio trouxe consequências para a criação do meu filho. Meu filho hoje tem 22 anos e, infelizmente, ele não teve uma referência de casamento, né, de família, né, como deveria ter tido, né? E ele foi sim prejudicado em relação a isso. Tá? Então sempre tem alguma consequência. Agora, que fique claro aqui que o propósito do casamento é eterno. O propósito do casamento é uma união de duas pessoas se juntando e se tornando uma só carne. E que o propósito do sexo é para dentro do casamento. Quando fala relação sexual ilícita, o que é relação sexual ilícita? Tudo aquilo que é fora do casamento. E essa é a concepção de Jesus. Essa é a concepção de Deus para a relação sexual. Relação sexual lícita é a relação sexual dentro do casamento. Ponto final. Não importa o que eles vão fazer. Não importa a forma. Não importa. Está dentro do casamento, é permitido porque o corpo já não pertence mais, o corpo do homem já não pertence mais a ele, nem o corpo da mulher pertence a ela. É um do outro. Isso já é falado mais à frente, né? Então, dentro do casamento, o que fizer dentro do casamento tá valendo, porque entre os dois, lógico, né? Só os dois ali. Então, é importante ter essa consciência, ter essa consciência, tá? E os discípulos, mais uma vez, né, replicando, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ai, ai, uma cabecinha pequena, né? Lógico que convém casar.
Lógico que convém casar. Casamento é um projeto para sempre, é um projeto maravilhoso. E aí as pessoas já tem tanta gente que casa já pensando na hora de separar, aí casa com separação total, aí casa com não sei o quê, cheio de condição. Gente, casa para sempre. O casamento é para sempre. Casou, uniu tudo. De preferência, une conta corrente, une dinheiro, não tem mais só um dinheiro, não tem, perdão, não são mais dois dinheiros, é um só dinheiro, não são mais dois projetos, é um projeto. O casamento é uma união total de corpo, alma e espírito, e é uma união fantástica. Agora tem pessoas que casam com coração duro, tá fadado ao fracasso. Se casar com coração duro, se casar pensando em separar, amigo, já era, já era. Então, assim, mas tem como. Eu sou apaixonado por casamento, eu sou apaixonado por família. Eu trabalho com isso, eu trabalho com reconciliação de casais. Tenho tido resultados fantásticos, levando a palavra de Deus para casais e levando também ferramentas do coaching integral sistêmico, ferramentas que são poderosas, que vieram do coração de Deus para transformar crença, para transformar coração, para amolecer coração. É fantástico os resultados que eu tenho obtido com casais que estão à beira da separação. Eu tenho vários exemplos. Tem um casal que estava praticamente separado, hoje estão aqui, são meus amigos, tiveram filho, eles não queriam ter filhos, tiveram, porque realmente foi mudança de pensamento, mudança, e é um projeto lindo, maravilhoso. O casamento é um projeto lindo, maravilhoso. Eu poderia ficar aqui falando aqui uma, duas, três, 4 horas sobre esse assunto. Eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre o que eu tenho vivido no meu casamento. É maravilhoso, é maravilhoso. São 11 anos de crescimento, de amor, de entrega, de sabedoria, de. Uau! É um projeto incrível. Eu acho que é o maior projeto de Deus para o homem, fora a salvação, né? A entrega da vida a Jesus, que é um projeto fantástico. Fora isso, o projeto maior de Deus é a família. Jesus Jesus ama isso, ama a família, ama a aliança de de duas pessoas, né? De um homem e de uma mulher. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Tá, gente? Que é muito claro. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tá? Homem e mulher. Esse é o projeto de Deus, homem e mulher. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens se fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, assim, existem exceções. O próprio Jesus não se casou, Paulo não se casou. Então, assim, é uma vida de onde a pessoa se casa com um projeto de Deus. Só que não é para todos, né? Nem é para todos o celibato e também não é para todos o casamento. Então, o casamento é um projeto maravilhoso, só que Jesus está falando aqui. Existem pessoas que, que, que nasceram para o celibato, né? Que nasceram ou, ou de nascença, ou de nascença. O que é um celibato de nascença? A pessoa que já
já foi um projeto de Deus, já nasceu. Deus já tinha um plano para essa pessoa nesse sentido, né? Como Paulo, por exemplo. Já era plano de Deus tudo o que aconteceu na vida de Paulo, né? Então, assim, outros a quem os homens se fizeram tais, foi uma decisão de homens, no caso, por exemplo, da Igreja Católica, o padre é um voto, ele decide ali e pronto. É isso, ok? É uma decisão. Ele está casando com Deus ali, tá? Então, por causa do reino dos céus, tá? Então, Jesus termina, quem é apto para o admitir, admita. Então, quem exige o que? Uma aptidão, exige uma vocação, tá certo, gente? Então, é uma decisão, é uma aptidão, uma vocação, tá certo? Pode ser de nascença, como um projeto de Deus, ou uma decisão da pessoa. Amém, gente? Eu sou apaixonado por esse tema, sou apaixonado por isso. Como eu falei, eu poderia falar horas aqui. E terminando, né, esses 15 versículos do capítulo 19, aqui do capítulo 13 a 15, Jesus fala das criancinhas, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam aquelas pessoas que estavam trazendo as crianças. Olha só que loucura. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, mais uma vez, Jesus ama crianças. Jesus quando Jesus fala de coração, e ali falando da dureza do coração, por isso que foi permitido a carta de divórcio, e agora Jesus olha para as criancinhas e vê ali um coração puro, da dureza para a pureza. Então, a pureza de coração faz as pessoas se aproximarem de Deus, faz as pessoas perceberem o amor de Deus. É das criancinhas o reino dos céus, não porque são crianças, não, porque são puras de coração. É por isso que temos de procurar ser como crianças, temos de procurar ter um coração puro como o das crianças. Se tivermos um coração puro como o das crianças, não existe separação, não existe divórcio. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Não existe divórcio. Duas pessoas de coração puro se unindo, não existe divórcio. Não existe. É um projeto maravilhoso. Por isso, antes de casar, purifique seu coração. E se casou com um coração duro, ainda tem tempo. Vamos passar por um processo de purificação do coração. Se você tiver com alguma dificuldade nesse aspecto, pode me procurar. Eu tenho prazer de ajudar, prazer de restaurar, de ser instrumento de restauração, de reconciliação de casamentos. Jesus, Jesus, ele veio, a maior característica de Jesus é reconciliação. Ele está sempre buscando reconciliação. Ele veio com essa missão de reconciliar filho ao pai, ok? Nós, filhos, que estávamos fora da casa do nosso pai, ele quer nos reconciliar com nosso pai. Então, há, há, sempre, sempre, sempre há uma forma de se reconciliar. Amém? Então, eu amo ser instrumento de Jesus, instrumento de reconciliação na vida de casais que estão passando por situações de indiferença, situações de que vão de pensamentos de separação mesmo. Pessoas que já estão ali com o pensamento, com a visão, com o planejamento de separar, e muitas vezes eu tenho obtido muitos resultados bons com isso, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz.
Jesus, tendo imposto as mãos sobre as criancinhas, ele gosta de tocar. Percebe aqui? Jesus gosta de tocar, de abraçar, de colocar a mão. Eu fico impressionado com esse amor de Jesus que une, que toca não só na pele, né, na pessoa, mas toca no coração, profundamente. Amém? Que Deus abençoe, que tenhamos um coração puro, que sejamos como crianças e que possamos valorizar o casamento e valorizar o que é uma relação sexual. Não vamos banalizar isso. Não trate isso como uma coisa banal. É importante para Jesus, é importante para Deus. Então que seja importante também para você e para mim. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado. Deus é abençoado. Deus é abençoado.